Ele não me procurava mais. Ele começou a ficar frio, entendeu? Na cama, meu Deus do céu, era uma vez aqui, outra ali, entendeu? Então, eu comecei a observar o quanto ele estava diferente. Aí eu comecei logo a pensar assim, não, aí tem mulher, né? Com certeza, aí tem mulher. Gente, foi assim, eu vou contar pra vocês. Eu sempre tive queda por homens mais velhos que eu. Isso nunca foi segredo pra ninguém. Eu gosto, gente, de homens bem mais velhos que eu. E não tem que ser tipo de 3 anos, 5 anos, não. Tem que ser coisa muito, entendeu? Tem que ser tipo assim, 10, 15, 20 anos. E eu conheci esse, eu vou dizer esse senhor, porque ele era 20 anos mais velho que eu. E eu comecei a gostar dele, gente. Eu comecei a gostar porque ele me tratava bem, ele me enchia de presentes, era amoroso, cuidadoso, era trabalhador, entendeu? Todo o período que eu estive casada com ele, ele foi provedor. Então, assim, era uma pessoa que eu tinha pedido a Deus, assim, na minha cabeça, né? No meu mundo. E aí, gente, me apaixonei, comecei a ficar com ele. Detalhe, ele era casado, só que, tipo assim, ele ficava falando que ele não tinha mais nada com a esposa dele, que o casamento tinha se acabado, que era cada um num quarto, por isso que eu me envolvi. Se eu soubesse que ele ainda tinha lá todo o envolvimento com. Eu não teria me envolvido, entendeu? Só que, gente, essa era a conversa que ele contava pra mim. Ele tinha 2 filhos, um menino e uma menina, ele era louco pelos filhos, eu via isso. Então, gente, em nenhum momento eu pensei que ele tava mentindo pra mim, entendeu? Eu sei que muitos vão pensar assim, ah, mas pelo amor de Deus, nos tempos de hoje, mas, gente, eu nunca tinha sido casada, eu já tinha tido um relacionamento, sim, mas, tipo, não era nada tão sério, ninguém nunca tinha me feito mulher como ele, entendeu? Então, eu acreditei 100% e eu coloquei a minha vida na mão dele. E aí, ele começou a falar que a gente teria que se mudar, porque a cidade era muito pequena, que ele queria começar um negócio em outro lugar. E aí, gente, por conta da família dele, da esposa dele, eu pensei assim, não vai pegar bem, né? Melhor eu me mudar. Aí eu conversei ali com os meus pais, eles foram totalmente contras, óbvio. Ele era muito mais velho que eu, tinha família, mas, enfim, eu já era maior de idade e eu segui o meu rumo mesmo contra a vontade dos meus pais. Gente, quebrei a cara. E ali nos primeiros anos eu fui feliz com ele, não vou mentir pra vocês. Depois de uns 2 anos, o menino ele veio morar com a gente e não foi problema nenhum, porque eu sempre gostei do menino. Só que aí, gente, o tempo foi passando, passando, e o que era um conto de fadas começou a mudar. Por quê? Porque ele já não conversava comigo como antes, já não me tratava como antes, já não. Sabe, na cama, gente, ele era ótimo, eu também, a gente combinava, sabe? Era uma combinação perfeita. Até então não tinha falado em engravidar ainda. Por conta da minha idade, eu pensei assim, a qualquer momento que eu quiser ser mãe, eu, né, dentro do tempo possível, eu vou conseguir e não tive muita pressa. E nisso, gente, ele foi mudando, mudando. Aí eu já pensei assim, é mulher, né? Porque principalmente pelo fato que ele não me procurava. E antes, gente, ele era muito, muito fogoso, entendeu? Eu pensei assim, não, tem mulher. Com certeza tem mulher. E aí, gente, numa das vezes, assim, que a gente discutiu, né, por eu cobrar a presença dele, eu perguntei pra ele o que é que tava acontecendo, que se tivesse alguém, eu queria saber, e eu queria saber agora. Aí foi quando ele falou assim, ó, sabe o que que é? É que eu tive conversando com a fulana, no caso a fulana era a ex dele, e a gente chegou à conclusão que era melhor a gente voltar, porque a menina, né, que no caso os filhos dele sempre foi o xodó, ela tá sentindo muita falta de mim, muita falta do irmão. E aí a gente teve conversando esses dias, não vou mentir pra vocês, e estamos decidindo a nossa volta. Gente, nessa hora o meu mundo caiu. Nessa hora, pra mim, assim, acabou, sabe? Eu pensei assim, não acredito, porque na minha cabeça era uma outra pessoa, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça que era a ex dele.